Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a organização do evento pelo convite ao Ministério da Pesca para essa apresentação, que eu chamei aqui de análise de risco de importação de commodities de animais aquáticos, né, que é o assunto que nós nos dedicamos no Ministério da Pesca e Aquicultura nesse momento em relação a isso. Com as apresentações anteriores que foram feitas aqui pelos nossos colegas, eu diria que eu estou mais posicionado na questão de gestão do risco do que da própria avaliação de risco. Então, como o nosso colega Zepeda dizia, da tomada de decisão, muitas vezes cabe a mim e aos superiores do Ministério a tomada de decisão a partir da análise de risco de importação. Então, nós temos hoje no Ministério da Pesca uma equipe específica para trabalhar com isso, de especialistas em análise de risco de importação. O coordenador dessa equipe está aqui presente, é o Eduardo, que é meu colega de trabalho e que é especialista nessa área também, de epidemiologia. E cabe a mim, obviamente, cuidar de todo o processo de gestão, não só do risco, mas de gestão do processo técnico e político que está inserido nessa questão da análise de risco de importação. Então, o que eu pretendo trazer aqui para vocês é mostrar um pouco mais da complexidade do entorno disso, de como que nós, profissionais e especialistas também, temos que saber fazer a leitura desse ambiente, desses momentos, dessas questões, para entender como lidar com o processo de análise de risco de importação. Só para vocês terem uma ideia básica, hoje nós temos uma determinada commodity que de um pescado que é importado ao Brasil e que o Ministério da Pesca hoje faz uma análise de risco de importação para ele e nós respondemos ao Ministério Público porque um determinado segmento de produtores no Brasil acionaram o Ministério Público dizendo que essa importação colocava em risco o país e que, portanto, isso era um problema enorme, fizeram um texto técnico para o Ministério Público nos acionou, questionando por que a nossa análise de risco de importação não detecta esses problemas e deixa esse tipo de produto entrar no Brasil. Paralelamente, o importador dessa commodity também entrou na Justiça, aí não mais no Ministério Público, mas na Justiça, porque o Ministério da Pesca estava fazendo uma análise de risco de importação para aquele produto e se tratava, então, de uma medida protecionista. Então, só para vocês entenderem que na parte da gestão de risco, ao mesmo tempo nós respondemos com a mesma ferramenta técnica e científica, análise de risco de importação, aos dois lados. Né? A resposta tem que ser a mesma aos dois lados. Estamos fazendo dentro de critérios técnicos, científicos, transparentes e divulgados para a sociedade. Então, a pressão econômica em torno da análise de risco de importação é algo muito importante, pesado e que nós temos que conviver constantemente. Né? O Ministério da Pesca, como alguns dos senhores sabem aqui, foi criado em 2009. Anteriormente, nós só tínhamos uma secretaria especial e a parte de sanidade de animais aquáticos só foi transferida a esse ministério em 2009. Até esse ano, ela era totalmente feita pelo Ministério da Agricultura. Hoje, o Ministério da Agricultura responde pelas questões de segurança alimentar do pescado, ou seja, a segurança do pescado para consumo humano, enquanto nós, Ministério da Pesca, somos responsáveis por toda a questão de defesa sanitária, seja no território nacional, ou seja também para avaliação de commodities no caso de importação e também a certificação para exportação. Bom, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando em termos de agronegócio no Brasil, esse aqui é um gráfico histórico da produção de pescado no Brasil. Em vermelho nós temos aqui a produção da pesca extrativa, ou seja, aquele pescado capturado principalmente no mar, e ali em verde, com um crescimento significativo nos últimos anos, nós temos a produção da aquicultura, ou seja, o pescado sob cultivo no Brasil. Então, a tendência do Brasil hoje não é diferente de diversos outros países do mundo, onde nós gradativamente substituímos a atividade de pesca extrativa por atividade de aquicultura. Né? E essa importância crescente da aquicultura no Brasil e no mundo, ela se reflete claramente nas questões sanitárias. Já há bastante tempo, por exemplo, a OIE tem uma divisão clara dentro do seu trabalho são verdadeiros dois ramos dentro da OIE, um dedicado a animais terrestres e outro dedicado a animais aquáticos. A epidemiologia é diferente, os patógenos são diferentes, as relações saúde e doença também às vezes são diferentes e, portanto, nós precisamos de especialidades distintas para lidar com epidemiologia quando voltada para animais terrestres e quando voltada para animais aquáticos. E o Brasil, obviamente, investe na aquicultura hoje em grande escala para se tornar também um player, né, mundial nesse agronegócio, como já somos em diversas outras cadeias produtivas. Aqui, só para vocês terem uma ideia um pouco mais clara, nós temos ali a expectativa de produção para 2011. Na verdade, esses dados são estatísticos e nós estamos fazendo o fechamento deles agora no nosso departamento. Nós devemos ter produzido em 2011 em torno de 628 mil toneladas de pescado, né?
Então, um aumento bastante grande, como vocês estão vendo nos últimos anos. E ali nós temos um outro investimento feito pelo Ministério também muito importante, que é um mapa de distribuição espacial das fazendas no país. Então, ali por aquele mapa, nós conseguimos saber onde estão concentradas os principais produtores de tilápia, de carpa, de camarão e de diversos outros animais aquáticos que são importantes de se analisar. Esse tipo de dado é muito importante para a gestão de risco e também para o próprio processo de análise de risco. Nós precisamos entender, a partir do momento que o risco existe de um determinado patógeno entrar no Brasil, como é que se daria a difusão dele no território nacional. Então, esse tipo de informação é também muito relevante, ela não necessariamente é uma avaliação primária da análise de risco, mas ela é utilizada também como critério, principalmente na gestão de risco e na decisão da entrada ou não de uma commodity no país. Aqui, na questão da importação, também para agregar um pouco mais de informação a esse processo, nós temos aqui um gráfico mostrando a importação do Brasil em relação ao pescado, né? Em 2011, na verdade é uma comparação aqui 2010 e 2011 dos principais países que importam hoje ao Brasil. Então, o que a gente observa ali claramente? Um aumento expressivo da China, né? A China tem se tornado um exportador em larga escala de pescado para o Brasil. A Argentina, que também tradicionalmente nos exporta merluza, que é o peixe que eles mais mandam para cá. O Chile, que nos exporta principalmente o salmão, cerca de 98% do salmão consumido no Brasil é de origem chilena hoje. Noruega, Portugal, Marrocos e mais alguns outros países que nós não colocamos aqui no gráfico, que são tradicionais exportadores de pescado para o Brasil. E o que é mais interessante, com a crise econômica mundial hoje, principalmente na comunidade europeia e nos Estados Unidos, o Brasil tem se tornado um mercado atraente para a introdução de pescado. Então, nós temos hoje uma demanda enorme por análise de risco de importação, justamente porque diversos países manifestam o interesse de exportar commodities para o Brasil que ainda não haviam sido exportadas, ou seja, produtos novos que ainda não tinham sido introduzidos no mercado brasileiro e que, por ser primeira introdução, o critério é uma avaliação por análise de risco. Aqui nós temos um gráfico da nossa balança comercial, muito rapidamente, nós observamos em azul as nossas importações e em vermelho as nossas exportações. Ou seja, o Brasil hoje é um produtor de pescado em escala significativa, estamos aumentando a nossa produção, mas ainda não conseguimos atingir todo o nosso mercado interno. Nós ainda precisamos de uma importação significativa de pescado. Hoje o brasileiro consome em torno de 9 quilos de pescado por ano, o consumo per capita, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda no mínimo 12 quilos por habitante ano. Então nós ainda estamos abaixo do mínimo recomendável pela Organização Mundial de Saúde. Obviamente por questões culturais também, mas isso demonstra que o mercado brasileiro é um mercado fantástico para o consumo de pescado e, portanto, não só da produção brasileira, mas também de produtos que venham de outros países produtores. No âmbito do comércio exterior, o que nós fazemos no Ministério da Pesca relacionado a esses processos é a análise de risco de importação. Então, toda vez que uma commodity vai ser exportada pela primeira vez ao Brasil, nós temos que fazer um processo de análise de risco ou até de dispensa de análise de risco, dependendo de uma avaliação preliminar de cada produto. As análises de equivalência, nós temos que considerar a equivalência sanitária do país que vai exportar ao Brasil. Vários países do mundo ainda não são equivalentes sanitariamente ao Brasil na questão de pescado, então nós temos também diversos países em que nós, no momento, estamos analisando a equivalência sanitária. E, no caso da exportação, nós também somos responsáveis pela confecção e acordo entre os países dos chamados certificados ou sanitários internacionais, que acompanham geralmente cargas vivas, material de multiplicação, animais, e os certificados sanitários internacionais, os CSIs. Esses, no caso, acompanham as cargas de pescado. Bom, nós também estamos participando de fóruns internacionais. Hoje, especificamente na minha função no Ministério da Pesca, eu sou o ponto focal do país na OIE para a questão de animais aquáticos e também faço parte da delegação brasileira que acompanha oficialmente a Organização Mundial de Saúde no painel SPS. Então, todos os assuntos de SPS Agreement, primeiro nós reunimos vários ministérios no Brasil relacionados a isso e depois a missão segue até Genebra para acompanhamento das reuniões. Tá? Bom, na questão do comércio internacional, que está relacionada à análise de risco, uma coisa muito importante é o seguinte: toda vez que nós queremos fazer uma importação de um produto, ou seja, um produtor comercial no Brasil, ou um supermercado, uma rede, um importador pede a importação desse produto,
nós começamos imediatamente uma relação bilateral. Nós temos que conversar com outro país para saber qual é a característica do seu produto, quais são as especificações e se atendem aos determinados requisitos sanitários gerais que nós utilizamos. Tá? Se não atendidos, obviamente, se atendidos, esse produto é aprovado e é feita a exportação dele para o Brasil. Se não atendido, nós começamos uma negociação bilateral. É importante ter em mente, como gestão pública de processo sanitário, que nessa fase da negociação bilateral, mesmo que você faça uma análise de risco e essa análise de risco não aprove, por exemplo, a importação de determinada commodity, pode ser que o país não vá protestar tanto contra a sua decisão. Se há uma relação bilateral de várias commodities sendo comercializadas ao mesmo tempo, isso definitivamente passa por uma questão estratégica dos dois países. Vamos dar um exemplo claro disso, Brasil e Argentina. Existem algumas commodities que não são mandadas para a Argentina, outras que a Argentina não mandam para o Brasil, e constantemente esses dois países fazem negociações bilaterais, também de certa forma moduladas pelo momento político de cada um desses países e da relação entre eles, e isso interfere no balanço final de quais produtos vão entrar ou não no país. O que é muito importante a gente ter em mente é que, se a área técnica demonstra que um produto é de risco para sua introdução, esse risco está fora da negociação, ele não pode entrar em qualquer questão relacionada a isso, porque tecnicamente ele não é seguro para a introdução no país. Quando não há, obviamente, um acerto, ou seja, esses dois países não conseguem chegar a um consenso, aí nós podemos, então, partir para a Organização Mundial do Comércio, como o Zepeda falou hoje cedo na sua palestra, principalmente no painel de medidas sanitárias e fitossanitárias, o SPS Agreement, né, que é onde um país protesta contra o outro em relação à aceitação ou não. Para você ir para o SPS, ou seja, para um país discutir com o outro, no mínimo esse país tem que ter uma análise de risco de importação feita, concatenada, cientificamente correta para se defender. Então, o país importador que não quer trazer uma commodity, se ele chegar a uma discussão no SPS sem ter esse tipo de documento tecnicamente validado e feito muito seriamente dentro do seu país, a chance enorme é que ele perca nesse painel e que a exposição internacional seja muito grande. Então, daí a necessidade também muito grande de se ter uma avaliação de risco feita pela metodologia correta de maneira bastante sólida. E depois a gente vai inserir um pouco de comentários em relação a isso. Então, vocês podem observar aqui que para a autorização final de uma importação, nós podemos ter dois cenários, né? O sim e o não. Ali no cenário sim, só é feita a avaliação periódica, né? Se os requisitos sanitários estão sendo mantidos, se o país tem a mesma condição sanitária. Se não foi aprovada a importação, começam-se as negociações bilaterais. Se as negociações bilaterais ocorrem nelas o atingimento das exigências, você autoriza essa exportação, essa importação. Caso não, o país exportador pode declinar, ele pode simplesmente desistir de mandar aquela commodity para você, ou ele representa na Organização Mundial do Comércio. Representando na Organização Mundial do Comércio, nós podemos ter uma resolução mediada pela OMC antes mesmo da abertura do chamado painel, ou mesmo a abertura de um painel onde os dois países vão passar por uma espécie de processo jurídico internacional do litígio entre a aceitação ou não da exportação. Como consequência disso, o painel SPS é feito um comitê de especialistas que, no caso da área animal, são indicados pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Geralmente não vai ter representante de nenhum dos dois países, então são terceiras partes interessadas que vão ajudar a arbitrar cientificamente naquele processo. E nós podemos ter dois cenários: o ganho de causa para o importador, que no caso ele continua mantendo a sua barreira sanitária, ou o ganho de causa para o exportador. E aí, quando o exportador atingiu esse ganho de causa, ou ele ganha acesso àquele mercado, ou então ele passa a poder retaliar aquele país também, porque medidas arbitrárias, ou seja, barreiras não técnicas ao comércio, foram tomadas usando-se, obviamente, a justificativa sanitária. Então, esse é o cenário final que se monta. Isso aqui é um processo altamente complicado, custa muito para o país. A gente gasta milhões de reais para abrir um painel no SPS. Nós temos que contratar advogados internacionais, escritórios especializados. Então, é um processo bastante dificultado, mas que ele ocorre. Tá? Hoje, se a gente entrar no site da OMC, nós vamos ver lá provavelmente mais de 50 processos ativos hoje em SPS de um país em litígio com outro em função de questão sanitária.
Bom, para fazer então a avaliação de risco e a análise de risco de importação, nós estabelecemos no ano de 2010 uma instrução normativa chamada Instrução Normativa número 14, publicada no Diário Oficial da União, que coloca todas as regras pelas quais o Ministério da Pesca e Aquicultura faz a sua análise de risco de importação. Isso aqui a gente considera uma evolução dentro da medida do controle sanitário no país, porque é a primeira instrução normativa publicada para a área animal no Brasil. Nós só temos publicado pelo Ministério da Agricultura para a área vegetal. Para a área animal ainda não houve essa regulamentação, e aí eu digo animais terrestres, né? No caso de animais aquáticos, a gente já preferiu trabalhar à luz de uma instrução normativa que claramente segue os parâmetros, como apresentado aqui de manhã pelo Zepeda, do SPS e também da OIE. Bom, nesse cenário, então, o que nós temos? Se um país quer fazer uma primeira exportação para o Brasil de algum pescado ou derivado, ele solicita esses requisitos sanitários ao MPA, o MPA analisa por meio de nota técnica se o produto é seguro ou não. Vamos dar um exemplo: se está vindo um peixe enlatado que foi esterilizado durante o processo de enlatamento, o risco é considerado mínimo, não há por que se ter uma análise de risco de importação para um produto dessa natureza. Portanto, nós fazemos a liberação, já ele não vai precisar de análise de risco, nós só vamos estabelecer requisitos sanitários básicos para a entrada desse produto no mercado que está sendo produzido. Se nós detectamos algum risco preliminar, aí nós fazemos a abertura de um processo de análise de risco de importação, que pode ter como conclusão a não autorização ou ainda a autorização do produto mediante requisitos sanitários específicos que evitem a entrada de patógenos no país. Para vocês terem uma ideia do volume de trabalho hoje que nós temos nessa área, ali entre os anos de 2010, 2011 e 2012, nós temos o número total de pedidos avaliados, em azul, o número de ARIs abertas, ou de análise de risco de importação para produtos de aquicultura, 3 em 2010, 7 em 2011 e mais 6 até o momento em 2012, e mais 7 processos de análise de risco de importação para pesca extrativa. Esses são associados a camarão. Geralmente não é o mais comum se fazer análise de risco de importação para produtos da pesca extrativa, mas hoje, mesmo os camarões em condições de vida livre, nós já temos algum conjunto de informação científica que demanda que façamos principalmente a análise dos perigos potenciais dessas commodities. Então, é só para vocês terem uma ideia da quantidade de análise de risco que nós temos que fazer para atender essas demandas pelo mercado brasileiro. Aqui nós temos uma tabela, que também a gente não vai se ater aos detalhes, mas essa tabela mostra o que está hoje em andamento no Ministério da Pesca e Aquicultura. É um material de consulta geral, inclusive para as partes interessadas. Nós temos ali as 4 primeiras que estão em azuis, que são finalizadas, que é a análise de risco de importação da Noruega, do Chile e de Singapura. Nós temos ali também a divisão ainda entre material para consumo humano, ou seja, produto para consumo humano e produto para multiplicação animal. Então são diferentes commodities que são solicitadas, e a maioria que está ali na coluna em vermelho escrita em andamento significa obviamente que a análise de risco está sendo conduzida. Então hoje nós temos uma equipe no Ministério da Pesca que trabalha constantemente com isso, todos os dias, fazendo todas aquelas etapas de análise como discutidas aqui. E obviamente a gente sofre uma pressão muito grande pelo tempo. Todo importador que faz um pedido ao Ministério, ele quer que seja aprovado no outro dia a commodity que ele quer trazer por uma questão comercial. Então, obviamente, como eu citei aquela questão de justiça aqui no início, de Ministério Público, isso aqui obviamente é uma área tensa nesse sentido, porque há bastante interesses de várias partes no mercado privado. Nós utilizamos também revisores externos nas nossas análises de risco de importação. Isso é muito importante para garantir a qualidade e a transparência da análise de risco. Então, hoje nós temos como parceiros efetivos para isso o Laboratório de Epidemiologia e Bioestatística da USP, aqui, que inclusive é quem alberga esse evento. Nós estamos trabalhando com eles tanto na revisão das nossas análises de risco de importação, da nossa metodologia, que hoje é qualitativa para análise de risco de importação, como também no desenvolvimento de modelos ou métodos de vigilância epidemiológica específico para animais aquáticos. Nós não podemos simplesmente extrapolar modelos de animais terrestres para animais aquáticos, porque isso não funciona adequadamente.
Então, hoje nós temos um convênio com a USP, especificamente para desenvolvimento de produtos relacionados a controle sanitário de animais aquáticos e que envolve, obviamente, análise de risco de importação. Na UFMG também nós temos a parceria com o Aquacem. O Aquacem é um laboratório hoje oficial, central do Ministério da Pesca e Aquicultura para diagnóstico oficial, e toda análise de risco não necessariamente precisa, mas pode utilizar em alguma das suas etapas o diagnóstico oficial. Então, isso também, principalmente quando se trata de animais vivos, a análise de risco para animais vivos, isso é muito importante. Nós temos que pensar que para animais vivos nós temos uma quarentena sempre a ser feita, e a commodity pescado ou produto para consumo humano, ela não passa por quarentena, ela chega no porto e vai distribuída já para o mercado dentro do país. Nós temos também consultores da FAO, que nós contratamos constantemente para fazer trabalhos especializados em análise de risco de importação. Eu acredito que daqui 2 semanas nós já tenhamos um edital aberto para a contratação de mais 2 consultores na FAO. É de concorrência aberta, as pessoas podem submeter os seus currículos. Por favor, vocês que trabalham com esse assunto, se tiverem interesse, vão ser muito bem-vindos. O nosso interesse é sempre ter mais especialistas que possam agregar a nossa equipe de análise de risco de importação. E nós também utilizamos outros especialistas convidados, que podem ser tanto do Brasil como também fora do país, para fazer análise de pontos específicos da análise de risco de importação, principalmente na inferência do perigo potencial e da matriz de risco, se ele é considerado um risco baixo, moderado. É muito importante a opinião de especialistas externos ao Ministério para que a gente tenha realmente a composição desses dados. As nossas análises de risco, elas estão planejadas de serem publicadas no nosso site. Nós estamos só aguardando agora a aquisição do ISBN, que é aquele registro de proteção intelectual. Acredito que em mais um mês nós já tenhamos 5 análises de risco disponibilizadas no nosso site. A política do Ministério da Pesca é justamente terminar uma análise de risco de importação e colocar o documento todo disponível na internet. Não só o resultado do requisito sanitário, mas todo o processo de análise de risco. Isso garante a transparência, dá acesso às partes interessadas, não só na área acadêmica, mas também importadores, exportadores, e ajuda a consolidar a clareza com a qual o Ministério trabalha e pretende trabalhar dentro da questão de análise de risco de importação. Bom, obrigado a todos e eu retorno à mesa.